Está no ar, programa Umbanda Reino da Paz. Apresentação, Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Muniz. Um filho de Peba que tem fé, nós temos fé. Um filho de Peba que tem luz, nós temos luz. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. Pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um. fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É do reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Refletir. Aê! Vamos até amanhã. Chegamos para mais um programa Estação Umbanda na frequência do Axé. Nosso programa hoje para falarmos sobre: sou eu ou a entidade? Será que estou incorporado? E aí? Sempre a gente tem aquela dúvida: estou incorporado ou não? Esse é o nosso tema de hoje. Então vamos começando no nosso boa noite para: será que é o Rodrigo ou será que não é o Rodrigo? Refletiu. Não, refletiu, enfim, né? É bonito da Umbanda, né? É isso aí. Mas sou eu a entidade é um tema bem polêmico mesmo, né? Boa noite, Pai Léo, Mãe Priscila, todos os irmãos e irmãs que estão vindo no programa aqui no YouTube, no canal Umbanda Reino da Paz. É um tema, né? Não adianta, acho que é o top 3 das dúvidas dos umbandistas, né? Sou eu a entidade, né? E é um tema que é recorrente e nunca é demais, né? Não deixar de falar, né? É importante sempre repassar, né? Porque existem muitos mitos ao longo desse processo e a gente vai conversar nesse programa de hoje. Boa noite para todo mundo, tamo junto. E boa noite para ela. Será que é Mãe Priscila ou será que não é Mãe Priscila? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês. Então vamos para mais um assunto bem legal. Eles estão aqui tocando, cantando. Empolgados pelo Mas é isso. Vamos falar sobre um tema, né? Como o Rodrigo falou, que sempre é a dúvida, principalmente quem começa dentro da mediunidade, né? De quem começa no desenvolvimento mediúnico e até mesmo depois, porque às vezes aparecem entidades novas no decorrer do nosso caminho espiritual e que às vezes bate de novo isso daí. Será que sou eu mesmo? Será que é a entidade? Então isso você vai ter a vida inteira. Pra você que está começando, tenho certeza que isso vai ter a vida inteira aí. Olha, eu de cada 10 médios que conheço, 11 passam por isso. Eu nunca passei. Mentira. Passei. Eu me lembro muito bem no meu desenvolvimento. Eu estava na Umbanda há alguns meses só.
E aí eu fui conversar com meu pai de santo, né? Falei, pai, vou ser bem sincero com o senhor. Eu não incorporo, porque eu lembro de tudo isso que está acontecendo comigo, eu sei do que está acontecendo e eu estou fingindo a incorporação. Então por isso que eu vim pedir para ir embora do terreiro. E aí meu pai de santo simplesmente, com a maior cara lavada, olhou para mim e fez assim, tá bom, pode ir. Aí eu fiquei meio, né, porra, o cara não vai falar nada. E aí fui, peguei minhas coisas, arrumei minhas coisas com uma tristeza. Minhas coisas assim, minha roupa, né, me troquei. Aí quando eu tava saindo tinha, lá o terreiro era 2 andares, tinha um médium sentado na mesa. Por incrível que pareça, é aquele médium que eu já contei a história do beijo do pai João, depois de alguns anos dali. Ele tava sentado na mesa e ele fez assim, Léo, onde você tá indo? Eu falei, tô indo embora. Por quê? Ah, por causa que eu acho que é tudo um fingimento. Ele falou, então senta aí. E aí a gente conversou durante algum tempo, quase 1 hora. E aí ele me falou, e eu lembro até hoje da frase que ele me falou assim, olha, certeza, talvez você nunca terá. Agora, isso não importa. O que importa é a sua dedicação e a sua vontade de ajudar o próximo. Isso tem que ser maior do que a sua certeza. Então, tenha paciência e espere que aos poucos você vai acreditar nas suas entidades. Tenha paciência, né? Essa foi a frase que me marcou muito. E aí eu continuei no terreiro, e depois de algum tempo eu fiquei sabendo que meu pai de santo tinha mandado ele subir pra falar, porque às vezes isso é uma coisa que é verdade, né? É como eu sou pai, eu tenho filhos, e eu sei como é que funciona, né? O filho ouve mais o amigo e o irmão do que o pai. Então às vezes precisava realmente naquele momento de ouvir de um irmão. Então eu passei por isso, acho que todo mundo passou. Em algum momento você passou isso na sua vida, Rodrigo? Nossa, ontem. Não, todo dia, né? Eu sempre falo que eu ouvia isso dos mais velhos lá no passado, lá. Ela falava, o dia que você não sentiu um frio na barriga antes de trabalhar, você perdeu o foco na Umbanda. Esse frio na barriga não é medo, é falta de confiança, porque aí vira um inimigo seu. Mas se você não tiver aquela coisa que faz você vibrar antes da gira, né? Tipo, aquele grau de responsabilidade, aquela coisa que te faz realmente ter a máxima seriedade e dedicação, né? Porque todos nós, né? Eu volto a sempre dizer, 99% das pessoas são conscientes. Então, pelo fato de você ter uma mediunidade consciente, né? Você é corresponsável no trabalho. Algumas pessoas agora podem questionar, como assim? Eu não lembro de nada. Você até pode não lembrar de nada, mas durante a incorporação você está lá. Até porque, se você se diz inconsciente, como é que você pode provar que você não estava no momento da incorporação? Você não lembra o que aconteceu. Só que assim, o ser humano, ele não tem uma possessão, ele tem uma incorporação. A incorporação é uma sintonia, é o café com leite, entendeu? Entra a energia da entidade, entra a sua energia, elas se fundem em uma terceira personalidade. É necessário que você decodifique as informações, é necessário que você faça parte do trabalho, até porque nós não somos cabides da espiritualidade, nós estamos lá para também oferecer o nosso conselho, o nosso ponto de vista. Uma vez aconteceu uma coisa muito engraçada. Preto Velho era uma das entidades que eu mais sentia vibratoriamente falando. O vô vinha, então sentia muito a perna, até hoje, né? Porque é uma ligação natural, é terra, né? Então os chakras lá embaixo estão ativos cada vez mais, então vibra, transpira mais, depois estabiliza aquela energia. Mas por algumas vezes eu lembro que eu trabalhava e de repente parecia que até aquela sensação de incorporação sumia. Eu falava, desincorporei, tô eu aqui. E aí, às vezes em um momento de dar um descarrego, um passe, você sentia o Preto Velho mais próximo, de repente, de novo ele sumia. E um dia eu questionei um Preto Velho, eu falei assim, vô, eu devo estar com algum problema de comunicação, porque tem horas que eu sinto que o fio está encapado e parece que depois ele está desencapado. E aí ele respondeu de uma forma incrível, ele falou assim, e você pensa que nós nos afastamos para vocês colocarem os pontos de vista de vocês? Aí eu falei assim, mas eu não posso falar sobre a vida da pessoa. Eu falei, como não? Dar um conselho positivo, falar que a pessoa tem que acreditar no amanhã, fazer com que a pessoa tenha a capacidade de mudar. Você não tem capacidade de dar um conselho para uma pessoa? Você faz parte do trabalho. Uma parte é nossa, porque aqui a gente não vai tratar do futuro das pessoas. E vocês fazem parte desse tratamento. Então, por muitas vezes, nós nos afastamos até para ver onde vocês vão. Seu ego, se vocês querem imitar e achar que podem achar tudo sobre previsões, quando na verdade vocês têm que passar um recado do coração. Nós estamos do lado e quando precisa nós encostamos de novo. O trabalho é em sintonia. Então isso foi me mostrando que a parceria ela é muito necessária no trabalho.
E se o médium entender que ele é só um cabide de recados, não precisaria ter incorporação, então. Né? Botava um monte de gente ali para pagar, né? E aí falava com uma máquina ali, meio que receptora de energia. E não é assim. Então, partindo desse princípio que todo mundo tem corresponsabilidade no trabalho, você sempre vai se questionar, sou eu ou a entidade? E a resposta foi o que o Pai Léo falou. Doe amor, confie no que você está fazendo. Você está lá para prometer algo para alguém? Não. Você está lá para garantir que a vida da pessoa vai mudar? Não. Ah, mas eu jamais faria isso. Pois é, nem entidade. Nem entidade vira e fala, sua vida vai mudar porque eu vou mudar. Ela vai ajudar. Quem muda é a pessoa. Então, comece a ter confiança. E outra, se você está incorporado e você não acredita nem que está incorporado, sinto muito, você não acredita nem no seu pai e mãe de santo. Porque ele é o primeiro a vir falar para você, filho, tem coisa errada aí, vamos melhorar. Se ele não está te corrigindo, é porque ele está vendo que o trabalho está num processo contínuo. Então se permita, porque senão você termina com um médium louco, né? Você vai se questionar eternamente. Eu acho que até tem isso no Livro dos Espíritos, você talvez possa me ajudar, se é realmente no Livro dos Espíritos ou no livro de algum livro do Chico, mas acho que é do Livro dos Espíritos, que tem uma questão que fala que o canal mediúnico interfere, ele contamina a mediunidade, né? Sim. Que um animismo bom. Isso, que é a mesma mensagem advinda de 3 médios nunca vai vir igual. Nunca. Né? Mesmo que seja o mesmo espírito receptor. Tem alguma coisa assim, né, no Livro dos Espíritos? Tem, porque, então, infelizmente, todos nós somos anímicos, né? O que é o animismo? É o ânimo, é aquilo que vem da alma, é a tua interpretação. Por exemplo, cada entidade tem uma forma de trabalhar. Eu falo que as entidades têm um problema do caramba para trabalhar comigo. Porque muitas vezes, eu fecho alguns canais. Se vem alguma coisa na minha mente, eu corto. Se às vezes vem alguma coisa, às vezes até de clareaudiência, que eu tive pouquíssimas na minha vida, eu me empolgo e eu corto. Então o que as entidades fizeram? Elas trabalham muito com efeito no meu corpo, eu sinto fisicamente alguma coisa de alguém, quando é no caso de um transporte, de uma puxada. Mas quando eu estou trabalhando, me vêm figuras ilustrativas, que eu tenho que decodificar. Vou dar um exemplo. Uma vez uma pessoa estava passando na minha frente, ela não abriu a boca e eu estava muito travado. Era bem no começo do trabalho, mas foi quando eu pedi uma ajuda para o Preto Velho. Me apareceu na minha tela mental um baú no fundo do mar com uma chave enferrujada. Eu falei, o que eu vou decodificar? E aí o Preto Velho falou assim, é o único jeito que eu tenho de te passar, interpreta. E aí o que eu simbolizei? Mar, os nossos sentimentos mais profundos, que estavam no fundo do mar, né? Aquela caixinha fechada era aquilo que ela tinha mais guardado dentro dela. E a chave estava enferrujada porque era atitude. Então eu peguei aquela imagem e falei, filha, você tem coisas na sua vida que estão adormecidas no seu inconsciente, na sua alma, e que você esqueceu de girar. Você perdeu a força. E ela começou a falar que ela tinha sonhos que ela não tinha realizado, que estavam voltando à tona dela. Então quer dizer, olha a dificuldade que a espiritualidade tem de às vezes passar isso pro médium. Eu aprendi isso do dia para a noite? Não. Mas eu usei do meu animismo natural, que é o positivo, para passar uma informação. Todos nós somos anímicos. Então, por exemplo, infelizmente foi vendido que animismo é algo ruim. Não, você está praticando animismo porque você está mistificando. Mistificando é uma coisa, animismo é outra. Então você pode interpretar. Agora, é claro, por exemplo, você também tem que ter discernimento. E as entidades, elas vão colocar você em xeque. Por exemplo, as perguntas fatídicas que as pessoas procuram nos terreiros. Minha mulher está me traindo? Isso é muito comum, entrar uma pessoa ali desesperada, ou meu marido está me traindo, né? Para não parecer que sua mulher trai, não é essa a pergunta. Mas assim, chega uma mulher lá e fala, meu marido está me traindo? Eu posso até ter da entidade um pensamento, olha, ela tem que começar a se amar mais. Cuidado. Mas a responsabilidade de falar, sim, o seu marido está te traindo, eu posso ali gerar um homicídio. Aquela mulher em desespero pode matar aquele marido. Então o crivo do animismo nesse lado é positivo. A entidade pode virar e falar, filha, por que você está com tanta desconfiança? Por que você não volta mais para você? Põe uma vela, firma para Xangô para que ele te mostre os caminhos, se ele tiver que te mostrar. Não cabe a mim dizer isso. Se você já está desconfiada, você tem que começar. Não é a entidade que vai... Ah, mas a entidade tem a obrigação de passar? Não tem. Isso entra a responsabilidade. É o ânimo do médium, é o animismo positivo. Né? Às vezes uma pessoa está para morrer. Chega para o parente e fala, não, ela vai morrer. Não pode. Então assim, eles têm que ter o bom senso. E esse animismo faz parte da interpretação do médium. Porque também é muito fácil. E aí eu vou entrar num negócio que pode ser meio delicado, mas é uma realidade. Tem muito médium que lava as mãos. Por quê? Eu posso cometer um baita caso gravíssimo. E aí eu posso jogar desculpa. Ah, mas não fui eu, foi a entidade que falou.
porque eu sou inconsciente. É muito fácil. Aliás, o Pai Léo tem um caso, né? De um rapaz, né? Que acho que foi descarregar alguém, né? Conta aí, Pai Léo. E botou fogo na pessoa e ele foi preso, não foi isso? Né, foi matou uma criança, E né? aí, qual foi a desculpa dele? Ah, eu não lembro de nada. Né? Isso Então. aconteceu em Minas Gerais, né, no começo do ano. Uma criança que foi morta, né? Tem um homicídio. Porque jogou álcool na criança com uma vela acesa, né? E isso tem uma grande perseguição. Mas eu ia falar de uma questão, né? Quando a gente fala isso de entidade, essa questão de mudança, eu vi isso de uma forma muito palpável. Por quê? Porque a minha tia, que já é desencarnada, ela trabalhava com a avó Cambinda, que era a entidade, não era a entidade chefe da coroa dela, mas era a entidade do dia a dia. A avó, sempre quando você esperava, a avó Cambinda estava em terra. Então eu me aproximei muito da avó Cambinda trabalhando. Depois que minha tia desencarnou, a avó Cambinda começou a trabalhar com uma outra médium, que entrou no terreiro depois que minha tia já tinha falecido. E não teve contato. Teve contato com a avó Cambinda, mas muito pouco. Mas não era médium de corporação, depois foi desenvolver. E a avó Cambinda era o mesmo espírito, incorporando na outra médium. Mas não trabalhava da mesma forma. Por mais que era o mesmo espírito, tinha algumas diferencinhas de postura, até mesmo de incorporação. Mas era o mesmo espírito, porque por causa da vidência eu sabia, porque ela também já tinha confirmado que era. Essa médium acabou saindo do terreiro um belo dia numa gira. A mãe Priscila estava na gira, começou a sentir uma vibração estranha. Quem veio até? Vó Cambinda. Vó Cambinda é uma das entidades muito presentes no nosso Congá. Quando a mãe Priscila recebeu a avó Cambinda, era o mesmo espírito, porém existia uma diferenciação do espírito em terra, tanto dessa outra médium como da minha tia. Hoje a avó Cambinda trabalha com outro médium da casa. Isso é para as pessoas entenderem como as entidades são importantes no Congá. Né? Estamos falando do quarto médium que trabalha com a avó Cambinda, né? Que é um grande amigo meu, o médium que começou comigo. Né, e hoje, de vez em quando, a avó Cambinda acaba trabalhando com ele. E trabalhando com ele, a avó Cambinda, por mais que seja o mesmo espírito, trabalha de uma forma diferente, tanto da Priscila, como dessa outra médium, como da minha tia. Então, vocês vejam, é o mesmo espírito, confirmado que é o mesmo espírito, mas em 3 médiuns trabalhando com algumas diferenciações. Por quê? Porque o canal interfere. Né? Não vai ser a mesma corporação. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas é a mesma entidade, mas tem um pouquinho diferente. Sim, porque aquilo não é uma imitação, não é uma caricatura. Cada médium tem a sua forma de assimilar a entidade, tem uma forma de entender. Né? Nós temos que entender, eu acho que falta isso muitas das vezes para os médiums entenderem nesse sentido. Foi meio pleonasmo, né? Falta entender de entender. Mas falta ainda do pessoal saber que nós somos influenciados pelas entidades. E não que a entidade entrou dentro de você, vestiu você como uma armadura do Homem de Ferro. Nós somos influenciados. E se eu influenciar o Rodrigo e falar assim, Rodrigo, desenhe para mim um sol, e falar para todos os nossos ouvintes desenhar um sol, serão, se nós tivermos aqui 200 pessoas, 200 sóis diferentes. Por mais que tenham sido influenciados por aquilo que eu falei. Então eu acho que é importante a gente falar isso, como a entidade influenciando pode ter algumas diferenciações sim, de incorporação para incorporação. Mas Priscila, como que a senhora enxerga essa questão? Você já passou por isso? Não, você vai contar a sua história, nós vamos estourar o tempo, mas tem alguma questão a acrescentar de sou eu ou a entidade? Eu acho que o grande segredo desde o início, né, da espiritualidade, não vamos falar da incorporação em si, mas sim de qualquer trabalho mediúnico dentro de um centro, dentro de um terreiro. Ele, em primeiro momento que você entra num local desse, antes de você pensar em qualquer coisa, eu vou incorporar, eu vou fazer isso, primeiro você tem que estar ligado ao maior fenômeno que tem, que é o amor. Você tem que estar lá plasmando amor. No estudo que eu fiz recentemente no curso que eu faço do Centro Espírita, eles estavam falando muito sobre o processo de reencarnação e tudo mais, várias coisas que existem dentro desse processo, né? E o André Luiz, dentro do Missionários da Luz, né? Ele já chega nesse nesse outro livro, ele já está em um outro patamar de estudo, né? De entendimento. E ele não está mais naquela coisa de questionar, como ele questionava muito no nosso lar. Ele já está numa forma mais de aprender. E ele vê
dentro da história do Missionários da Luz, né, ele já vê que o estudo é importante, ele precisa ter o estudo. Mas se ele não tiver o amor e se ele não tiver entregue naquele trabalho, nada vai adiantar. Então, antes de você querer incorporar, de você querer sentir ou ter essa coisa, será que sou eu a entidade? Primeiro, vá no terreiro com o coração aberto. Porque se você tiver com o coração aberto, emanando amor, recebendo amor e tudo mais, você não vai ter nem tempo de pensar se é você ou a entidade. Simplesmente você vai estar lá. E é engraçado a gente falar que o Pai Léo falou da avó Cambinda, e a Ângela, né, que era a tia dele, ela tinha muito disso. Ela era uma médium totalmente insegura, só que tudo que levava ela, por mais que ela tinha a insegurança dela, era o amor pela Umbanda, era o amor pelas entidades, era o amor pela tudo aquilo que guiava. Então ela não tinha o tempo de pensar na insegurança dela no momento que ela incorporava. Ela simplesmente se entregava com amor. Então se o médium se entregar, aquilo que o Rodrigo falou, confiar naquela casa, confiar naquelas pessoas que estão, né, te ajudando, te auxiliando no desenvolvimento mediúnico, você não vai ter esse tempo de se questionar, né? Que acaba às vezes se perdendo nesse tempo. Ai, mas será que sou eu? Ah, mas a minha entidade vai ter que andar, vai ter, né? E às vezes as pessoas, elas querem muito isso. A gente já falou uma vez, acho que em algum programa aqui, sobre o que as pessoas procuram dentro de um terreiro de Umbanda, né? Às vezes as pessoas procuram um terreiro de Umbanda que tenha um monte de gente incorporando igual, que a entidade tem que mudar a voz, que a entidade tem que mudar a fisionomia do médium, que a entidade tem que fazer isso. E às vezes não, às vezes a entidade ela vai trabalhar da forma mais pura que ela tem que trabalhar. Ela não vai mudar a voz do médium, o médium vai estar lá de qualquer forma e a entidade vai estar trabalhando de qualquer forma. Então, a gente tem que quebrar muito isso. Não é só o médium que entra para incorporar, mas sim é você que frequenta um centro, que vai numa assistência de um terreiro. Não fique olhando isso. Eu quero cair com aquela entidade porque aquela entidade girou mais, que aquela entidade bradou mais, que aquela entidade, nossa, eu sou amiga do Rodrigo, fui com o Rodrigo, nossa, mudou a voz. Meu, isso daí é o mínimo do mínimo, porque o importante é a mensagem que a pessoa passa. Às vezes a pessoa pode estar num animismo bom, né, como a gente falou. Só que se ela passar uma mensagem de amor, uma mensagem que vai confrontar aquela pessoa, cadê o tempo de você ficar falando, mas será que tá incorporado? Será que não tá incorporado? E às vezes ela não vai nem falar nada, né? É? Eu sempre conto esse caso, já passei por casos que eu julguei, não foi nem pela forma de manifestação, eu julguei porque a entidade não me falou nada. A entidade me deu um abraço. Eu fui lá pedir uma ajuda para outra casa que eu fazia parte, ela sorriu, ela botou umas arrudinhas de cada lado e ela me deu um abraço. E eu, na minha arrogância, falei, nossa, nem falou nada. Que porcaria de atendimento. Deus me perdoe. Foi assim que eu pensei. Em menos de 12 horas, a minha casa recebeu a quebra da demanda. Então, quer dizer, olha que... E eu falo, isso foi coisas 2 anos antes da pandemia, hein, gente? Não é coisa de 4 anos atrás. Então, quer dizer, às vezes a gente é muito arrogante. E a assistência também tem que tomar cuidado com isso. Porque não é a performance do médium, o caboclo que bateu mais bonito, ou que pulou, e nem o que ele fala. Às vezes ele pode não falar nada e ele pode fazer uma profunda transformação. Mas infelizmente tem, né? A gente já recebeu às vezes mensagens de pessoas da assistência falando sobre isso. Passei com fulano, nunca fala o nome de médium, mas eu achei que não estava incorporado, porque a pessoa está procurando algo. E não tem. Eu frequentei por um tempo antes de entrar na Umbanda, num centro espírita. E nesse centro espírita tinha algumas pessoas que trabalhavam com entidades, com caboclos, né? Então eles vinham batendo no peito, eles vinham com uma roupagem diferente do que a gente está acostumado de um centro espírita, que é aquela coisa mais leve, né? E eu ouvia diversas vezes ali na assistência, ali sentada, rezando, eu ouvia o pessoal, tomara que eu caia com aquela pessoa ali, porque aquele ali também está incorporado, porque ele tinha a forma, né, de roupagem ali de mostrar que estava incorporado. Só que ali todos os médios estavam com a vibração e o passe era igual de todos, não tinha uma diferença de passe. Então as pessoas às vezes se pegam nessas coisas e às vezes estão lá, a entidade está falando e a pessoa está pensando, mas olha, a entidade falou agora televisão. Vai, um exemplo. Como é que ele sabe? Como ele sabe que é televisão? Falou celular, falou computador. Porque a gente sabe, nós que somos médios de consulta, a gente conversa muito com as entidades em relação a isso. E você percebe as pessoas, e as entidades passam isso pra gente como aprendizado também. E às vezes a pessoa tá questionando, a entidade tá falando e você vê na cabeça da pessoa assim,
Olha, nossa, falou computador. Nossa, olha, agora a voz mudou. Olha, eu vou falar uma coisa pro Rodrigo, que eu tava, nem falei com ele pessoalmente, vou falar agora no ar. A gente já vai cantar o ponto. Ele tava nessa semana a gente teve gira de Exu, e ele tava, eu nem sei se ele percebeu isso, e eu tava com a minha entidade do lado, ele não tava atendendo nesse momento, e a entidade dele tava atendendo uma pessoa, e o Exu estava totalmente irradiado pela pombagira. Não sei se você percebeu. Até a voz, a forma de falar do pinga-fogo mudou. Sim. E a pombagira tomou a frente. Eu enxerguei isso, ó, pra você ver. Eu estava do lado, e aí quando eu enxerguei... Elas trabalham demais junto com e aí eu vi... Só que se a pessoa tá ali numa consulta, e o pinga-fogo começa a falar de uma forma, e de repente ele muda a voz, porque isso acontece. A gente sabe que as entidades, às vezes, elas saem um pouco e vem outra entidade junto. Você acha que na cabeça dessa pessoa, não que aconteceu isso com essa pessoa, mas as pessoas não ficam, ai, olha aí, ó, mudou a voz. E uma vez, o seu Sete fez isso, um teste. Tinha um médium na nossa casa, que ele tava no pensamento, o seu Sete falou assim, ele tá questionando aí se você tá incorporado ou não. E aí, o seu Sete, na sua sabedoria de entidade, chegou, quando foi pedir um negócio pra ele, não pediu com a voz dele, porque o seu Sete, ele muda bastante a minha voz. Ele falou com a minha voz. Aí o médico, tipo, meio que se assustou assim. E aí ele pegou, mas foi um teste que a entidade fez. Então, assim, você vê que as entidades acabam fazendo às vezes isso. Por quê? A pessoa tá ali, ao invés de estar doando amor, que é aquilo que eu falei antes. Se ela tá doando desconfiança, o que ela pode ser ajudada, né? Então aí as entidades vão fazer esses testes mesmo. Mas foi um exemplo que eu dei que realmente, que a gente pode até falar depois do ponto, que acontece isso durante as consultas, as entidades, né? Elas mudam e é nítido. Tipo, eu tava meio de lado e consegui ver isso na incorporação dele. Então, assim, são formas que a gente vai aprendendo e a gente vai sentindo e que a gente está aberto a enxergar isso. E a gente não tá questionando, porque olha, o Rodrigo mudou lá a voz. Olha, o Rodrigo... infelizmente, as pessoas podem desfocar uma ajuda porque ela não tá preocupada com a mensagem. Ela tá preocupada com o arquétipo. Aliás, há pouco tempo atrás, o Pai Léo sabe disso, né? Teve um irmão umbandista nosso que fez uma... Quando as lives de Gira Online eram quase que execradas pelos próprios umbandistas ignorantes, né? Ele teve um irmão nosso, bem conhecido, que ele foi um dos primeiros a trazer o Exu, né? Ao vivo na live, né? Como se fosse um pecado, né? Uma entidade falar através de uma tecnologia. Ele não estava ali vendendo nada, ele estava simplesmente passando uma mensagem. Uma mensagem tão bonita, e ele foi execrado porque ele estava incorporado com Exu. É como se a câmera fosse um contregum, né? Um crime, né? Não, é um contregum. Se estiver na câmera, a entidade não vem, né? Quer dizer, as pessoas não se preocuparam com a mensagem, que foi uma mensagem muito bonita, mas se preocuparam que o Exu apareceu na frente da tela. Então as pessoas julgam antes de entender a essência do negócio. Mas aí, rapidinho antes de tocar, mas aí é o preconceito, só pra gente fechar esse tema, é o preconceito que as pessoas têm. Por que o centro, as pessoas espíritas, aparecem a todo momento falando? A gente tem vários, o Divaldo Franco é um, que fala totalmente, ele tá incorporado, ele fala totalmente ali na irradiação da... Por que um bandista não pode? Então, assim, aí entra nessa coisa que um bandista mesmo tem o preconceito dele mesmo. Então, vamos para um pontinho, que o Pai Léo já está com a tabaque. Que ponto que a gente vai cantar, Rodrigo? A gente tem que ter fé, né? Então... De novo? A gente sempre canta esse. Eu gosto desse ponto. Já que tem que ter fé, né? Não baixa a guarda. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Vinha cansado de viver, lembre que seu caminho nunca foi um mar de rosas, muito menos um mar de espinhos. Vinha cansado de viver, lembre daquela história de quem morreu por mim e você sem pensar em glória. Tem que ter fé, não baixa a guarda. Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Tem que ter fé, não baixa a guarda.
Tem que ter fé que essa vida o tempo não para. Ouça bem, nunca se esqueça. Tenha fé, levante a cabeça. 1 minuto e preste atenção. Traga paz ao seu coração. Peça a Deus nesse momento que ilumine o seu pensamento. O que importa a vida é você. Volte a viver. Tem que ter fé, não baixe a guarda. Tem que ter fé nessa vida, o tempo não para. Tem que ter fé, não baixe a guarda. Tem que ter fé nessa vida, o tempo não para. Salve a nossa Umbanda. Salve o nosso Pai Oxalá, né? E o axé pra Pai Sandro Luiz, que é linda essa música, essa canção, esse ponto, né? Esse ponto ele traz ele abre uma egrégora, né? Levantada, E o Pai Sandro, ele sempre fala, né? Quando ele vai em alguns lugares, ele fala que ele recebeu muitas mensagens, que quando ele escreveu esse ponto, ficou escondido, né? A história desse ponto é bem, bem legal. Ele mostrou só pro pessoal do terreiro dele, porque a espiritualidade tinha falado que ainda não era o momento de mostrar esse. E aí uma filha de santo dele teve uma pessoa que estava muito doente, e aí ela ligou pra ele e falou: pai, tá me dando alguma coisa, eu tenho que cantar esse ponto pra essa pessoa, eu tenho que mostrar esse ponto pra essa pessoa. E foi uma forma esse ponto ajudou essa pessoa a sair desse momento, né? E ele falou que ele recebe diversas mensagens, né? Que esse ponto ajuda as pessoas que estão num momento difícil. E eu até falei pro Pai Sandro que esse ponto, pra mim, eu ouvia todo dia na pandemia. Que eu acho que na pandemia foi um momento que a gente precisou reencontrar a nossa fé. E foi um ponto que me ajudou muito. Então, pra quem... ouça esse ponto com carinho, né? Ouça mesmo, né? Por nosso tema de hoje, né? É. Porque a gente tem que ter fé pra trabalhar, né? Pra acreditar, né? Porque se você não tem fé... Uma vez eu ouvi isso de uma entidade. Falei, meu filho... Quem tem fé tem tudo. Quem não tem fé não tem. Exatamente. Porque assim, ele falava assim, você acredita em mim, filho? E aí eu falava assim, eu acredito, avô, eu acredito demais. Aliás, eu só acredito no senhor. Sim. Ele falou assim, tá errado. Porque se você só acredita em mim, e você? Cadê a sua parte? Aonde que você está colocando a sua contrapartida aqui? Você tem que acreditar em você. Nós somos ele falava, nós somos um time, filho. Nós somos um grupo aqui. É eu e você. Se você não acredita em mim, não basta só se segurar em mim. Sim. Ou melhor, se você não acredita em você, no seu potencial, não adianta só acreditar em mim. Eu vou te compensar até um certo ponto, mas compensar não é completar. Porque senão eu não precisava de você para estar aqui. Sim. A manifestação da entidade, a incorporação, era uma parceria. E muitas vezes, você médium que está aqui ouvindo, às vezes você se isenta como aquilo que sempre disse. Eu sou um cabide, a entidade que trabalha. Eu não estou diminuindo o trabalho da entidade, mas a gente às vezes se diminui demais. Por exemplo, se você teve um dia péssimo, o seu trabalho vai ser uma porcaria, porque você não vai conseguir ter comunicação. Se você anda para baixo e você não está tendo fé em você, o seu trabalho vai ser péssimo, porque você faz parte. Agora, se você nem acredita no seu potencial mediúnico, por mais que você não tenha nada, que você não tenha clareaudiência, vidência, mas você tem amor, você tem confiança, você tem responsabilidade, você honra quem você está recebendo, então compense por esse lado. Porque senão a entidade não pode fazer nada por você. Você vira um saco vazio. E não é assim. E sempre ter essa confiança, né? A confiança ela vai vir com o tempo, né? Lógico que médios que estão no início, eles vão demorar um pouco para criar essa confiança. Mas se você tem o amor, que é aquilo que a gente está falando o tempo inteiro, a confiança ela vai vir com o tempo. As entidades vão demonstrar essa forma de confiar, né, antes. Então a gente demora às vezes. Demora. Só que a gente precisa entender e aprender a olhar e aprender a ouvir também. Não só as entidades, mas todo mundo que está ao redor. Mas as nossas entidades mesmo vão chegar pra gente e falar, menos, não é assim. Ou aquela entidade que estiver ali no comando vai falar, é mais tranquilo. E às vezes nós, né, que já somos médios mais velhos, que a gente fica nesse papel de chatos, né, dentro de um desenvolvimento mediúnico, só que é necessário, né, essas broncas, alguns momentos que a gente precisa, não é assim, dá tem que, você tá correndo demais, por quê? A gente sabe que lá na frente vai ser prejudicial pro médium. Então o médium, ele precisa ter esse cuidado, né, e precisa, se você tá dentro de uma casa, né, a gente já falou em outros programas aqui, se você tá dentro de uma casa, confie.
Se aquela casa tá tendo mostrando aquele caminho, é porque é aquele caminho que tem que seguir. Se você tá lá, confie que as coisas vão ser da forma, vão caminhar às vezes até mais rápido do que você imagina. Mas precisa conversar, né? Precisa ter falar a mesma língua. Não adianta eu estar falando aqui, o Rodrigo tá falando de outro jeito, o Pai Léo falando de outro jeito, e aí a pessoa tá querendo fazer de outro jeito, nada vai funcionar. Então, por isso que um grupo mediúnico, né, quando tem um desenvolvimento mediúnico, todos se conversam, todos estão ligados numa grande egrégora para que as coisas funcionem de uma forma correta. Mas até antes da gente continuar o nosso assunto, né, a gente ia falar, eu acabei falando do Pai Sandro, mas lembrando que a gente tá lá no Instagram, no @umbanda_rp. Repita. @umbanda_rp. Repita mais uma vez. @umbanda_rp. Lá no Instagram, mande sua pergunta, sua sugestão de tema. Também vê lá, a gente às vezes solta algumas postagens, né? Abre umas caixinhas de pergunta. Então sempre mande lá que a gente sempre vai selecionar perguntas relacionadas ao tema, ou às vezes até não, mas que vocês mandam lá através do nosso Instagram. Lembrando também que o livro Senzala, a Prisão da Alma, a História de um Preto Velho, está à venda pela editora Mariô. História do Preto Velho que comanda a nossa casa, o Templo de Umbanda Divina Luz. Um livro psicografado pelo Pai Léo, pelo Pai João. Pai João contando a sua história. Então, vai lá no @editora Mariô, MARIWO. Editora Mariô, procure no Instagram também. E entra no site deles, que lá tem a compra do livro. Compre, porque é uma história de uma grande lição de vida aí e de espiritualidade. Então, esperamos que vocês gostem. Mande sempre aí pra gente o que vocês acharam, que isso é sempre muito bom. Mas falando sobre Sou Eu a Entidade, né? Uma dupla que eu acho fantástica, que fala muito sobre esse assunto, é o Pai Felipe e o Pai Caetano, né? Que ambos têm canais aqui no YouTube. Do Pai Felipe é o Templo Espiritualista Aruanda. E o do Pai Caetano, qual que é o nome do... Nossa, agora você me pegou. Depois procura aí pra passar, mas eles fazem muitas lives com esse tema, né? Eu acho que já passaram de 10 lives que eles falam sobre esse tema. Então, você que tá ouvindo aqui, depois vá lá também ouvir eles, que é um grande estudo também eles falando. Eles falam muito sobre Sou Eu a Entidade. Eu ia falar que é outro nome, é Umbanda de Raiz. Eu ia falar Raiz de Umbanda, mas é Umbanda de Raiz. É o... Pai Caetano de Oxóssi. É o... Já tá no episódio 11, Sou Eu ou é o Guia? É bem legal, é o Pai Felipe e o Pai Caetano que fazem, né? Uma live, e depois vão lá ouvir também, assistir, seguir eles, que são canais de grande conteúdo também aí da nossa Umbanda. E eles falam muito sobre, né, esse tema. E é um tema que a gente, antes da gente começar o programa, né, a gente ficou, que a gente vai falar? Não sei o quê. E a gente falou, é um tema que sempre vai ter assunto, né? Sempre vai ter algo, nunca vai ter passado. Então é um tema que a gente sempre vai estar falando, e parece às vezes meio repetitivo, mas às vezes cada um vai entender de uma forma. Às vezes ouviu o nosso programa do desenvolvimento mediúnico, às vezes ficou alguma coisa que a gente não falou, que a gente vai falar nesse. Então é um tema que sempre vai agregar, né? Sempre vai trazer conhecimento para todo mundo aí. Eu acho que seria legal, né, a Mãe Priscila agora contar a história, né? Em algum momento você teve dúvida já no começo de mediunidade? Como é que foi? Tem. Eu já... Normal, eu acho que todo médium passa por isso. E aquilo que eu falei no começo do programa, até hoje, às vezes quando vem alguma entidade diferente, você fala, eita, algo diferente tá aqui. E você tem, isso é do ser humano, você fica meio insegura. Eu sou uma pessoa insegura, né? Isso é da minha personalidade. O Pai Léo até briga comigo em relação a algumas coisas, mas que eu venho trabalhando isso, mas às vezes me dá essa pequena insegurança. Só que é aquilo que eu falo, né? A confiança, ela vem em primeiro lugar. Então, quando começa a chegar essa insegurança, a confiança, ela passa na frente, o amor passa na frente, aí eu não tenho tempo de pensar e simplesmente eu entrego ali para as entidades fazerem o trabalho. Mas acontece, às vezes as entidades falam coisas muito particulares daquela pessoa, e às vezes você fica com medo, né, de soltar, de deixar a entidade falar. Não é hora para a senhora falar isso agora, né? Às vezes a gente bloqueia. É normal isso do médium, porque às vezes a gente fica com medo de falar alguma coisa, de ir para um caminho diferente.
Só que a gente precisa confiar. E eu acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? De ter esse bloqueio. A entidade está falando e de repente, não é para falar. E aí a entidade para de falar porque você bloqueou, né, a comunicação ali, né? Você interrompeu ali a conexão e aí demora um pouco para voltar. E acontece, né? Eu tenho uma entidade que eu já falei aqui em outros programas, a Maria da Piedade, que é minha baiana. E ela trabalha muito dessa forma de, se a pessoa se abrir mesmo ali energeticamente, ela consegue falar algumas coisas assim, da casa da pessoa, dos objetos que tem naquela casa. Ela consegue adentrar em umas coisas assim, e às vezes ela me mostra se a pessoa tá bem aberta. E no começo eu tinha muita insegurança, porque às vezes ela falava, olha, no seu armário do lado direito vai ter isso, isso e isso, você vai pegar. E aí eu falava, meu Deus do céu, gente, eu tô ficando louca. Só que hoje eu já aprendi e hoje eu já deixo ela trabalhar normalmente, porque é um tipo de trabalho que ela tem. Então, assim, mas bate aquela insegurança, dá aquela coisa. Porque às vezes a pessoa mesmo que tá lá fala assim, não, mas que a pessoa às vezes não lembra alguma coisa. Não conheço ninguém assim. Aí, pô, na hora você pensa, meu Deus do céu, tô falando besteira aqui. E normalmente quando a entidade vai falar alguma coisa com o calcanhar de Aquiles da pessoa, a pessoa nega, né? Tipo, você anda... Porque também é claro, às vezes as entidades elas não vão no fundo, elas vão no aspecto, né? Assim, um pouco, elas... Como é que eu posso dizer? Não é que vai pegar na ferida, mas às vezes elas pegam leve. Então, por exemplo, filha, você tem negado bastante coisa. Não tenho negado nada não. E aí... Você trava. Uma vez eu lembro que eu estava atendendo uma pessoa com o seu pinga, né, com o Exu, e aí ele chegou pra pessoa e falou assim, na minha mente veio, ela tem um problema com a mãe dela. Então eu, na minha interpretação, falei, você precisa perdoar as pessoas próximas de você. Olha como a gente vai rodeando. Ela falou assim, não, mas eu perdoei todo mundo, tá tudo bem. E ficava na cabeça, não perdoou. Eu automaticamente, tá bom. Eu tô querendo teimar. Só que as entidades aprenderam a trabalhar com esse mulo manco aqui, que sou eu sou uma mula manca mesmo. Às vezes ele mostra, por exemplo, no nome, ou ele mostra numa guia. Então o seu pinga-fogo às vezes tem mania de pegar, imantar a guia na pessoa e jogar no chão. Quando ele jogou no chão, fez uma cabaça. E para ele não pensar que eu tô louco, ele chegou pro Cambone do lado e falou assim, o que você tá vendo no chão? Pra mim era nítido que era uma cabaça, porque eu tô dentro do trabalho. O menino olhou e falou assim, não tenho ideia. Então, e ele virou e falou assim, você não tá vendo uma cabaça aí? Ele falando pra ele, porque ele já tinha passado pra mim. Parece, né? E parecia não, era uma cabaça. A cabaça é útero. E aí, olha como eles sofrem pra passar pra mim as coisas. Ele virou e falou assim... Essas entidades têm uma paciência, Rodrigo, olha a Ave Maria. Aí eu tomo a coragem, né? Porque eles cansam, né? Qual é o seu problema com a sua mãe? E a mulher começa a chorar. Ou seja, já veio na mente. Então assim, até hoje é uma eterna doutrinação. Eu tenho que me doutrinar o trabalho deles e eles têm que ter uma paciência de Jó para trabalhar. Nessa segunda-feira, por exemplo, que a mãe Priscila deu um exemplo no primeiro bloco, a pessoa estava com sérios problemas financeiros, né? Mas o problema em questão era algo que ela já tinha um problema sentimental, uma mágoa de coisas relacionadas à parte sentimental. Eu não estava conseguindo trazer isso para minha mente, mas eu sabia que ela tinha um problema sentimental. Ele foi lá, ele queimou o papel de tudo aquilo que ela precisava de ajuda e fez um coração. Ele virou para ela e falou assim, o seu coração tá travado, você precisa perdoar. Foi aí que encostou a bombadinha. E aí eu senti que ela estava ali, ela que deu algumas dicas. Mas, assim, ela estava irradiada, né? E eu continuei com o pinga, mas assim, eu sabia que ela tava... Aliás, é uma coisa muito louca, porque eles trabalham quase que em trio às vezes, as duas moças... A tríade sagrada que a gente fala, né? Uma coisa muito louca. Mas você sabe que eu ia até puxar... Eu até ia puxar esse assunto agora, né? Já que a gente tá falando de sou eu o guia. Muitas das pessoas vão falar assim, calma, tem paciência, porque na hora certa a entidade vai te provar que tá aí. E aí eu ia falar isso pra vocês. Como é que vocês veem essa questão do em busca de milagres? Né? Eu fico em busca de provas de milagre, que a gente vai ter que provar. Se você tá aqui, então você tem que fazer isso. Então, mas... Como que é essa prova? Como é que é essa busca? Isso que eu ia falar. Eu acho que quanto mais você pede provas, mais a entidade vai vamos falar uma palavra, não é que eles vão fazer isso, mas para as pessoas entenderem, vai te zoar. Ele vai te colocar cada vez mais, você ficar cada vez mais, não sou, porque a entidade ela não tá ali para provar nada, ela tá ali para trabalhar.
E aquilo que a gente falou em relação à assistência. Se a assistência chega na frente de uma entidade, e eu não consigo entender isso, porque a pessoa perde o seu tempo, Pra ir questionar. fica lá e quer questionar algo. Então pra que você Vai tá ver indo TV, no... né? vai Pantanal fazer tá TV, vai passear no shopping. Pantanal tá dando um bom ibope, vai ver Pantanal. Travessia vai ser bom. Então, assim, a pessoa perde o seu tempo ali, né? No caso do nosso terreiro, que é de segunda. Soberba, né? E aí vai lá questionar a entidade. A entidade, ela não tá ali. E as entidades, a gente trabalha na consulta, quando as pessoas chegam dessa forma, a gente sabe que as entidades, elas não estão nem aí, né? Elas chegam de um jeito que até a pessoa sai lá. Realmente, essa pessoa não estava incorporada. Porque a entidade... Faz questão. Não Porque... acredita, vai embora. Então, assim, porque a pessoa vai lá questionar, então a entidade, ela não tá ali pra isso. Ela tá pra trabalhar, ela tá pra ajudar, pra orientar. É isso que ela vem fazer em terra, Aí né? que soberba, né? Eu tô cheio de problema, eu vou numa casa pedir uma orientação, mas naquele momento eu viro o julgador daquela pessoa que está incorporada, que teoricamente está estudando. As pessoas não sabem a responsabilidade. Assim, não é chegar no terreiro e falar: oi, Pai Léo, tudo bem? Gostei do senhor da mãe Priscila, posso pôr o branco e trabalhar? Não é assim. As pessoas vão passar toda segunda, toda quarta-feira, tem preceito, tem estudo, tem desenvolvimento, é porrada de entidade, porrada no sentido de tá errado, melhora, vai fazer, volta, erra, acerta, vai, até um longo processo de 2, às vezes 3 anos, ela tá habilitada para atender. Tem casas que às vezes o médium fica 4, 5, 7 anos para alguém que tá lá na assistência, que não tá nem acreditando nela mesma, mas chega na arrogância de falar: não é um guia bom. Pô, desce do... Aí eu vou parecer, Isso é uma coisa que assim, me desce deixa... daí, né, meu irmão? Isso me Pelo deixa amor uma de coisa Deus, né? muito puto da vida. Eu não tô Puto, falando. né? Porque assim, eu tô na minha casa, eu tenho lá um monte de filho, eu tenho um monte de preocupação, e aí vem uma pessoa da assistência e resolve falar que o médium não tá incorporado. Só que assim, ninguém sabe da realidade daquele médium. Ninguém sabe de como que as coisas funcionam. Ninguém sabe quantas provas aquele médium passou. E pior, eu tenho evidência, eu falo que tá incorporado. E aí? Você tem evidência pra falar que não tá? Não, e aí? Ah, não, é achismo, é por quê? Porque a entidade não mudou a voz, ou porque a entidade não mudou o trejeito. Isso é uma grande bobagem. E tem gente que às vezes tem evidência e vê o que quer também, né? Porque tem guia que não se mostra, né? Uma vez, eu passei por também com o seu pinga-fogo, sempre foi. Subiu um cara no terreiro, no último terreiro que eu trabalhei, mas ainda na antiga sede que a gente tinha. Um cara totalmente perturbado, ele já estava passando por muitos terreiros. Ele chegou na minha frente junto com a esposa dele, uma pessoa altamente assustada com a vida, você via aquela mulher dominada por um cara opressor. Ele apontou o dedo na minha cara e fez assim: quem me mandou aqui foi meu pai de cabeça, meu baiano. E ele fez o 3, assim, ó. 3 chegou quase no meu nariz. Ele falou que quem viesse aqui, a casa que eu viesse, que eu iria ter as respostas, a entidade ia me dar 3 provas, senão ia embora. Aí o seu pinga-fogo virou pra ele e falou assim: bom, primeira prova, o seu baiano não é seu pai de cabeça. Você renega demais o seu caboclo. Segunda, eu não vou te dar prova nenhuma, eu não tô aqui pra você. E a terceira, a escada é a serventia da casa. Se você quiser, pode ir embora. Mas cuide mais do seu caboclo. Nesse momento chegou minha mãe de santo, incorporada com a pombagira, virou para a esposa. Ela não tinha ouvido a conversa. Ela virou para a esposa do rapaz e falou assim: o caboclo desse rapaz já lhe ajudou demais e ele não agradece ao que tem. A mulher começou a chorar. Assim, ela estava do outro lado do terreiro. Olha a prova que ele teve. Aí ele virou e falou assim: é muito fácil emocionar uma mulher. E aí depois ele ficou até o final da gira. O Chumirim acabou com ele. Porque ele se sentiu ali. Ele viu que ele teve prova. Sim. E aí uma hora ele ficou um tempão conversando. O seu pinga-fogo falou assim: ué, mas você falou que você queria a prova? Já faz um bom tempo que estamos conversando. Você não quer ir embora, não? Então quer dizer, aí quando terminou, a entidade falou assim: meu irmão, você já vestiu branco. Você poderia ter acabado com a vida desse médium aqui. Ele falou assim: você poderia fechar a mediunidade de uma pessoa por trauma. Cuidado, se você é uma pessoa que está doída pela tua religião, não fecha a mediunidade dos outros. Você está sendo quiumba de vários irmãos por aí que você já fez. Cuidado com a responsabilidade que você tem. Então, às vezes, aquele médium que está no processo de amadurecimento, ele está ali tentando, né, criar um pouco de vínculo, uma pessoa da assistência, se esse médium não estiver firme, ela pode travar a mediunidade dessa pessoa. Então, assim, que grau e que arrogância que eu tenho, se eu estou indo pedir ajuda, quer dizer, eu estou indo no médico, mas eu peço bisturi, me abre e me opero? É uma coisa muito complicada. Então, assim, e a gente sabe que tem muito obsessor
E é muito teste pro próprio médium, né? Até onde vai tua fé? Até onde uma pessoa pode te tirar do equilíbrio? Até onde você vai ficar olhando o teu irmão que está se desenvolvendo, o médium novo, e ficar triste porque ele deu o ponto e você não deu? Até onde você está preocupado com você ou com o irmão do lado? Ou com a assistência do lado? Então tudo isso são testes para ver até onde vai a tua fé. Bom, vamos então cantar mais um pontinho pra gente começar a responder perguntas ou não? Tem que ter fé? Ah, não, já cantamos. Já cantamos, Adoro né? isso. Que ponto. Ah, já que a gente tá de Oxalá, vamos cantar ponto de Oxalá de novo? Saravá Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Ó quanta força tem meu Pai no céu. Oh, quanta força tem meu Pai no mar. Oh, quanta força tem meu Pai. Quanta grandeza tem meu Pai Oxalá. No jardim das oliveiras encontrei o jardineiro. Era Jesus Cristo, nosso Pai verdadeiro. Estrela que clareia o céu. Estrela que clareia esse congá. Estrela que clareia nossa Umbanda. É a estrela bendita de Oxalá. Virgem Maria chorou quando viu Jesus açoitado pela cinta, carregando a cruz. Virgem Maria chorou quando viu Jesus açoitado pela cinta, carregando a cruz. Epa, babá, Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Bom, é isso aí. Estamos de volta com o programa Estação Banda. Primeira vez que a gente tá falando o nome do programa de novo. Que a gente tá esquecendo de falar o nome do programa. Sequência do axé. Então, estamos aqui com Estação Umbanda, sempre todas as quartas-feiras, às 9 horas da noite, aqui no canal Umbanda Reino da Paz. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas, tem o Saravá Podcast aqui no nosso canal Umbanda Reino da Paz, sempre trazendo pessoas da nossa religião, onde é um papo mais descontraído, onde a gente descobre o outro lado das pessoas da religião, né? Vão trazendo bastante coisa bacana. Então, quarta-feira tem o programa Estação Umbanda e sexta o Saravá Podcast aqui no canal. O Saravá é importante para isso, né? Para humanizar também, né? Sim. Porque às vezes as pessoas, elas... Como é que eu posso dizer? Tem gente que às vezes enxerga, né, o Pai Lama e Priscila como... me dá um autógrafo? Aliás, você já... Tirando o livro, vocês já receberam alguém que pediu autógrafo para vocês? Já recebi. Então, quer Eu dizer, ainda né? fico meio envergonhado. Mas a gente vê muito isso na assistência, né? Eu também já fui assistência, eu olhava os médios, porque a Umbanda é uma religião sedutora, né? Ver aquela galera sempre rindo, com as guias, tudo de branco, né? Cria um negócio, né? Quem tá na assistência, né? Parece que, nossa, eles são perfeitos, eles recebem espíritos, meu Deus, Eles como não eles erram, são, né? Eles não erram, eles são evoluídos. Vai nessa, meu irmão. Então quer dizer, aliás, tem gente que entra, põe o branco e começa a acreditar isso, né? Começa a se achar acima do bem e do mal, julga todo mundo, né? Vive falando que a gente tem que perdoar as pessoas, mas não perdoa ninguém, né? Então, assim, é muito complicado. Tem muita gente assim. Vestir o branco, na verdade, pode ser uma grande carapuça, né? Da hipocrisia, né? E, assim, a gente tem que entender que nós somos falhos, como qualquer outras pessoas. A diferença é que a gente tem que errar o mínimo possível na hora de estar incorporado, mas também erramos. Faz parte, né? Tem tanta... Eu só não mando abraço porque a pessoa não assiste mesmo, que não tem tempo, mas senão mandava um abraço. Mãe Priscila, tem perguntas? Oh, tem perguntas. Bora lá pra pergunta. A pergunta número 1 é de Ana Gomes, de Recife. Porque no começo do desenvolvimento eu sentia muito tremor, suor e de lá de um tempo... Tá, isso tá errado. Eu acho que é de um tempo... De um tempo pra cá está tão sutil. Será que perdi a mediunidade? Não, ao contrário, Ana. Isso é sinal que sua mediunidade está cada vez melhor. Porque esse suador, né, e principalmente esses tremores que você sente no começo da incorporação, isso tem a ver com choques anímicos, né, que a entidade está te dando. Então eu já até falo isso no de teologia, acho que já falei disso também em algum vídeo aqui no canal. Imagine só que sua entidade vibra numa vibração
200 vibração por segundo, né? 200 VPS. E a sua entidade está a 1000 VPS. Para ela poder acoplar a você, vocês têm que estar na mesma vibração. Então o que essa entidade vai fazer? Se ela está em 1000, você está em 200, o meio termo disso é 600. Então ela vai baixar a vibração dela até 600 e ela vai ter que levantar a tua vibração até 600. Para ela poder levantar a tua vibração, ela vai emanar energias condensadas, né? Então seria tipo um choque realmente energético, um choque anímico, e por isso que você vai tremer. Então a entidade, quando a gente treme no começo da incorporação, é porque a entidade ainda está calibrando a nossa aura. E é lógico que ao longo do tempo, quanto mais você desenvolve, quanto mais vezes você incorpora essa entidade, você já fica tão acostumado à sua vibração que essa entidade começa a vibrar com você. Por exemplo, agir às 8 da noite, a entidade começa a fazer esse alinhamento em você às 2 da tarde. Então ela não precisa dar esses choques, você vai sofrer cada vez menos com esses tremores. Tá? É o grande problema das pessoas, né? Pô, sentia tanto, agora não sinto nada. É normal, né? E é normal. Né? Até porque no começo você também só treme, a cabeça... É igual usar um sapato, igual usar um tênis, um sapato. No começo dói, depois começa a lacear, né? Bom, a próxima pergunta é de Cláudio Souza de Santos. Eu necessariamente tenho que curvar para receber o preto velho? Eu não sinto vontade, como faço? Eu passei por isso. Eu sempre conto essa história. Porque o Pai Benedito, claro, quando o pai... Normalmente, a entidade de preto velho, das pretas velhas, né? Pela ligação que tem com a Terra, com a energia telúrica, né? O Baluaê, a Terra, claro que vai vibrar. Você vai ter uma densidade quando ele chega, né? Isso é normal. Todo preto velho, quando vem, curva pela própria vibração da entidade. Mas não quer dizer que ela vai ficar curvada. E eu tinha isso. O Pai Benedito vinha, eu realmente me curvava, sentia a vibração, mas depois de um tempo, aquela pressão na coluna saía. E eu me sentia praticamente ereto. E nós tínhamos os médiums, é aquela coisa de médium novo, que ao invés de perguntar para o Pai de Santo, tira dúvida com os amigos mais novos. Eu acho isso incrível. Eu tenho minha mãe de santo lá na frente, 2 pais pequenos e 2 mães pequenas. Para quem que eu ia tirar dúvida? Pro meu irmãozinho de desenvolvimento do lado, que sabia porcaria nenhuma como eu. Aí eu virava e falava assim, vocês estão sentindo, quando vocês estão com o preto velho, vibração para ficar curvado? Ah, eu tô. Eu também. Eu falei, pronto, tô incorporado. E aí um virou e falou assim, eu ouvi um negócio, e na minha época não tinha internet, mas ele falou, eu ouvi um negócio aqui que é o seguinte, teve um médium que falou, você quer saber se você não está incorporado? Levanta quando você estiver incorporado com o preto velho, porque ele não vai te deixar levantar. O que a besta aqui fez? Estava incorporado com a Benedito. E por mais que ele ficasse, se ele não ficasse de pé, aquilo ali ele teria feito de propósito comigo. Eu levantei e eu senti que eu levantei. Falei, nada me puxou para baixo. Eu levantei e fui chorando praticamente para minha mãe de santo, parecido com o que o Pai Léo fez com o pai dele de santo lá no passado dele. Eu cheguei perto, quando eu estava chegando perto da mãe de santo, ela falou, salve, vô. Eu já achei estranho, eu estou incorporado. Eu falei, não, mãe, eu levantei e o preto velho não me deixou ficar curvado. Ela falou assim, respeita a entidade que está do seu lado, se concentra. Quem disse que o seu preto velho trabalha sentado? O seu preto velho trabalha de pé também. O preto velho também trabalha de pé. Volta para lá e firma a cabeça. Aquelas comidas de rabo normal de mãe de santo antiga. Resultado, não é por isso. Se você vai sentir com o passar do tempo, se você tem vontade de ficar de pé ou não. Mas por favor, irmão, se você tiver dúvida, pergunte para o seu pai e para sua mãe de santo. Não vá tirar dúvida com os outros irmãos, ou pergunte para algum irmão que está habilitado a responder dentro da casa. Certamente você vai ver que às vezes a energia do teu preto velho é mais de trabalhar de pé e está tudo bem. Não é a postura que determina a incorporação, é o teu mental. Bom, isso aí, vamos para nossa terceira, né? Terceiro. Isso. Terceira pergunta, Yolanda Campos de Itu. Comecei com 55 anos a me desenvolver. Eu posso ter problemas pela idade avançada? Tem algum problema? Olha, não, Yolanda, você não vai ter problema nenhum. O que pode ocorrer é assim, nós sabemos que tem entidades que acabam usufruindo do corpo mediúnico, do médium, de uma forma um pouco mais, como eu diria para você, de uma forma um pouco mais rude. Então, por exemplo, um caboclo que chega dando pulo, batendo o joelho no chão, e às vezes, tudo bem que você tem 55 anos, você é nova, né? Você tem condição total. O Rodrigo tá mais velha que você já. Eu tô falta 10 anos pra chegar na idade então,
Mas vamos supor que assim, daqui a alguns anos, né, daqui 10 anos, com 65, com quase 70, tua mobilidade começa a ser um pouco devagar. Eu não tenho 70 anos, mas eu peso 140 quilos, então eu tenho uma mobilidade mais reduzida. Então às vezes pode ser um pouco mais difícil. E a entidade vai saber respeitar isso, tá, Yolanda? Então, se a entidade ela sabe que você tem uma limitação de ajoelhar no chão, ela não vai querer ajoelhar, ela vai encontrar formas de trabalho de uma forma que seja melhor para você, que não te machuque principalmente, que não te ocasione problema nenhum. E, além dos problemas físicos, ao contrário, eu acho que uma pessoa na tua idade, com 55 anos, que já vivenciou bastante coisa, que tem uma maturidade, ao contrário, eu acho que é até melhor para um desenvolvimento do que uma pessoa mais jovem. É isso aí. Mediunidade não tem idade, né, gente? Você pode começar com qualquer idade. Lógico que quando a gente fala quando a pessoa é menor de idade, né, a gente demora um pouco para trazer na incorporação e tudo mais, porque a pessoa também precisa entender o que é tudo aquilo, porque às vezes a pessoa depois começa a faculdade, começa não sei o que e não consegue se entregar da forma que precisa se entregar, né? Então, tudo tem um caminho, mas não quer dizer que a pessoa não vai poder frequentar um terreiro, não vai poder estar dentro de uma corrente, porque não é só incorporação. Né? Mas a entidade incorporar ou entrar no desenvolvimento não tem idade, gente. Qualquer idade aí, vocês estão prontos. Bom, pergunta de Francisco de Salvador. Quando incorporo, eu tenho sensações de desmaio e fico com medo. Isso é normal? Às vezes pode ser algo do seu... Eu tenho uma prima minha que passa por isso. Ela começa a sentir um tremor e o sistema nervoso dela, ela acha que ela vai sair do corpo. E aí ela desmaia, não é a entidade que está desmaiando ela, né? Claro, existem tipos e tipos de mediunidade. Tem pessoas que às vezes podem ter, às vezes, uma manifestação mais intensa, realmente podem até ter aquele momento que realmente a entidade toma a frente. Isso muito quando é no começo, depois a entidade vai firmando, que o pai Léo falou. Mas assim, a entidade não vai te matar, a entidade não vai te dar um ataque do coração. Provavelmente isso pode ser também muito da sua tensão nervosa, do seu sistema nervoso, tá? Se você está tendo a parte de desmaio, de uma sensação, às vezes aquela palpitação é a tua própria ansiedade ou aquele medo que você tem, às vezes até inconsciente, que o espírito vai entrar em mim, então eu vou morrer. Não se preocupe, né? Confie, solte, né? Deixe com que essa energia comece a fluir, e também isso faz parte de um desenvolvimento mediúnico. Você não está desenvolvendo o guia, você está desenvolvendo você. As entidades estão prontas para trabalhar. Quem precisa de desenvolvimento é o médium. Então o médium vai começar a entender o mecanismo do desenvolvimento, da incorporação, para que a entidade possa, como o pai Léo falou, encontrar uma vibração receptiva e encaixar, acoplar, né? É um encontro de auras, não é uma possessão. Então, respire, pratique meditação. Um processo de respiração antes de você trabalhar, se você sabe que você vai meditar, vai entrar em processo de incorporação. Fique na auréola, principalmente não chegue de supetão, chegue pelo menos 1 hora antes, se você puder, meia hora. Sente na auréola, faça aqueles exercícios de respiração. Inspire, mantenha tipo 4, 5 segundos e expire pela boca. Isso ajuda demais, isso vai oxigenar o teu cérebro. Isso inclusive vale para todo tipo de problema. Se você está tenso, inspira, segura de 3 a 4 segundos e expira num tempo maior. Faz isso de forma rotineira. Você vai estar trabalhando também o teu equilíbrio mental, a tua energia. Você vai estar equilibrando o teu sistema nervoso, porque quando a gente respira, inspira e respira, a gente está oxigenando o cérebro, e aos poucos você vai começar a entrar numa vibe assim mais tranquila, mais leve. Não tenha medo, a entidade não vai te tomar, você não vai morrer, não vai sair do corpo. Fique tranquilo. E se for, claro, piorando ou não melhorando, sempre mantenha o seu pai e sua mãe de santo informado que eles são os melhores para te passar o caminho. Fica tranquilo. Bom, é isso aí. Bom, a próxima pergunta é a pergunta de Gildo, de Ribeirão Preto. Quando estou incorporado com o caboclo, eu sinto a voz mudar. Fico bem dominado pela entidade. E com o baiano eu quase não sinto nada. Será que estou mistificando? Não, Gildo. O que acontece é o seguinte. Com cada entidade nós temos uma afinidade própria. Então é normal. Eu mesmo e todos os médiuns... tal entidade, quando se aproxima, eu lembro menos. Isso é normal.
Tá? Isso não tem muito a ver com... E quando eu tô falando afinidade, eu não tô falando de gostar ou não gostar. Né? Eu tô falando de uma questão energética mesmo. Tem entidades que têm uma vibração específica que para nós é mais fácil. E aí a gente acaba tendo um fenômeno mediúnico mais claro, vamos dizer assim. Né? Imagine que a incorporação é como um céu. Tem dias que é mais cinzento, tem dia que é mais claro. Quando é mais claro, a entidade acaba vocalizando de uma outra forma. Mas isso não tem nada a ver com proximidade de entidade, e sim como assimilação. A entidade está ali, ela está trabalhando, a única diferença é que você não está conseguindo, vamos dizer assim, o seu cano não está tão limpo. Então, não está vindo algumas impurezas e acaba interferindo na vocalização em muitas das vezes. Mas é por isso, talvez aí falte para você entrar em conexão e vibrar mais com esse baiano para que essa entidade possa trabalhar como as outras trabalham. Às vezes fazer algum tipo de firmeza Sim, específica, uma oferenda, ajuda, totalmente. Porque também tem um negócio, eu tive isso, mas eu comecei a criar um cisma, eu comecei a criar uma trava mental com o cigano. Primeiro porque eu tinha aquele medo, eu não vou falar castelhano, não falo, aquela mania de achar que todo cigano é espanhol, né? Aí você descobre que você tem um cigano iugoslavo, um cigano indiano, né? E aí você cai do cavalo. Tem gente que eu já vi fazer curso de espanhol e depois o cigano falou, não sou nem espanhol. Mas assim, eu criei uma trava mental. Ah, não, eu não tenho afinidade com cigano, E eu demorei 10 anos para quebrar isso. Com caboclo foi a mesma coisa. Por quê? Porque eu sempre volto a dizer, eu era um médium tímido. Tem muito médium tímido. Tem médium que tem medo de... Porque receber um preto velho, entre aspas, é mais como... Eu me agacho, eu me fecho, eu me curvo, eu me... Assim, para aquele médium que quer se soltar, é muito mais fácil ele soltar um preto velho do que às vezes soltar um caboclo, que é mais vai visceral, chegar bradando. O próprio baiano que é festeiro, a própria criança. Então, assim, tem pessoas... Baiano do nosso irmão Sidney, né? Que chega dançando. Que vem pulando e chega, então. E aí, se você chega e você cria uma trava mental de tipo, isso aqui eu não vou me soltar, você realmente trava o telefone de lá pra cá. O telefone lá tá ativo, mas você cortou a linha. Então, às vezes, também pode ser um processo que você criou uma trava. Sim. Claro que quem o Pailão falou. Eu, por exemplo, trabalho muito melhor com, por exemplo, com o preto velho. Hoje eu ainda trabalho mais em paz. Com o caboclo eu trabalho já até que relativamente um pouco melhor. Mas eu sempre trabalhei muito melhor com o preto velho do que com o caboclo. Eu sempre trabalhei muito melhor com o baiano do que com o caboclo. Então quer dizer, por quê? Porque isso também pode ser uma trava mental minha, mas também nem todas as entidades têm a mesma afinidade energética, tá tudo bem. Às vezes uns estão bem mais distantes trabalhando, até porque a gente não sabe as tramas espirituais que a gente teve com essas entidades. Tem entidades que possivelmente já foram seu pai, seu filho, sua mãe, seu irmão, e outras seu algoz, né? Seu algoz, também tem esse problema. Então, quer dizer, e tem outras que às vezes estão há pouco tempo na sua caminhada espiritual, então tudo bem. Não é porque você trabalha bem com uma entidade... Não existe uma regra geral, né? É, complicado isso. Não existe uma régua, né? Tipo, não, se estou bem com o preto velho, com todos sei que tá bem. Não é bem assim. Tem mais perguntas, mãe Priscila? Tem mais uma pergunta. Do Alberto. Ele é médio de incorporação e ele falou que será que quando ele está incorporado, ele sente às vezes vontade de ir ao banheiro. Se isso é normal, se isso acontece. Dá um pano pra manga, porque tem tanto preconceito, nossa, né? tem. Até quando as pessoas falam assim, ai, como tossiu, espirrou, ou tipo, agora. Você tá às vezes com o nariz escorrendo. O corpo tá vivo, né? Se tá passando oxigênio, se tá passando ar, também tá passando urina na bexiga, também tá passando cocô no intestino, tá passando ali. E olha como é incoerente. Já tô até cortando o bailão. É só achar bonito, tá pintando, transpira. O Borboni vai lá, passa um paninho, olha que bonito, esse médio tá firme. Ali ele tá eliminando água. Por que ele não pode eliminar pela urina? Aí pela urina não pode, né? Eu acho muito engraçado isso. Né? Posso falar uma coisa bem polêmica? Entidade peida, gente. Peida? Eu já tomei uma... Entidade peida. Eu já tomei uma bufa incorporado de um preto velho na minha frente. O irmão tava na frente e peidou, gente. Porque é involuntário. Né? É o corpo, né? O corpo você não morreu, né? Pra entidade. Você quer ver outro problema Tá sério? passando sangue, oxigênio. Outro problema sério. A entidade te chamou pelo nome. Como assim? Que absurdo, não está incorporado. Quer dizer que então, chamar pelo nome é um pecado. Isso pra mim é uma coisa que eu até vejo com susto, porque como eu venho de uma raiz que o normal é chamar por nome, é o contrário, né? Além de chamar por nome,
dependendo da entidade, igual o Faísca é uma entidade que dá apelido pras pessoas. Não é nem nome, é apelido. Ele cismou de chamar o Sidney de Cido. Aí depois o Sidney falou, meu nome é Aparecido mesmo. E nem eu sabia. Então, né? Então chama por apelido, chama por um nome carinhoso. Não tem nada a ver. Não é nome carinhoso que eu tô falando, não vai chamar de meu amor. Lógico. Né, minha querida, nada disso. Aquilo que Mas vai chamar. falou, celular, carro, tecnologia. Gente, pelo amor de Deus, se eles são espíritos que estão vivendo em 2022 conosco, estão acompanhando os nossos processos evolutivos, gente, um espírito não vai saber o que é um telefone. Olha, explica para o Rodrigo, explica para as pessoas, que eu acho que é importante as pessoas saberem. Por isso que eu falo que as pessoas precisam ler mais. Explica para as pessoas, o nosso lar foi escrito em que ano? 1934, né? 44. Então, 1944 foi escrito no nosso lar. Tinha nada e no nosso lar já fala sobre internet. Internet, Magnetismo do metrô. Os aerobus. Então. E não tinha isso, cara. Tinha isso. Quer dizer, até então quer dizer, eles estão à frente. Mas as pessoas criaram uma mania. As pessoas criaram uma mania de colocar o caboclo simplesmente aquele índiozinho da mata. O preto velho, o negro que está na senzala. Infelizmente, quando a gente fala que o preto velho ele já usou uma roupagem de preto velho e ele já tem outras vivências, as pessoas hoje em dia criaram um preconceito. Ah, não, você está embranquecendo o preto velho. Não tem nada a ver, ele pode ser um doutor preto. Eu sempre falo isso, não é a cor que determina a evolução das pessoas. Aliás, eu adoraria que Jesus voltasse para a Terra, mas preto, negão, de chegar e falar assim, meu irmão, tá aqui minha cor, ó. Vocês, os brancos aqui. E aí as pessoas iam falar o quê? Então quer dizer, é uma ele coisa... já veio negro, né? Que embranqueceram ele. É porque na verdade a literatura botou ele, né, loirinho de olho azul, mas ele já era... Não existia nenhum irmão ali, sírio, ali na Galileia, que era branquinho de olho azul, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, e olha outra incoerência. Então vamos supor, tá? Quem nunca ouviu essa frase, Paila minha Priscila? Eu passo com o Exu, e aí o Exu fala assim, eu não tô sabendo o que tá acontecendo, mas me dá 7 luas que eu vou correr gira pra você. Se ele vem correr gira, esse Exu, obviamente, vai estar no meu trabalho, na minha vida, na sociedade. Então ele vai ser um ignorantão, que ele vivia lá em 1700. Ele vai chegar e ele vai falar, nossa, olha... Ele vai ficar abismado, né? Luz elétrica? Ele vai ser interruptor, luz elétrica. Ventilador, tá passando a novela, olha, atores e TV... Mas gente, você sabe uma ele coisa... tá vivendo a nossa realidade, eu ele vi pode usar essa linguagem. Não uma tem vez isso nenhum. aconteceu no terreiro. Uma vez o Pai João tava dando uma consulta e o Pai João olhou pro lado e tinha um relógio, né? E aí ele olhou e aí ele viu que a pessoa ficou meio assim, aí ele comentou, já tá na hora de acabar a gira. Aí a pessoa não sabe a hora. A pessoa virou pro Pai João e falou assim, nossa, o senhor, já com aquela cara, né? O senhor sabe ver as horas? Ele falou, sim, filha, o relógio foi inventado antes de eu morrer na última encarnação. Pronto. Ou você acha que eu tô na época dos egípcios que vê pelo sol? E aí? Então, eu falo isso porque uma vez eu vi umas pessoas criticando uns cangaceiros que estavam posando pra foto. Num terreiro, os cangaceiros se juntavam e posavam pra foto. Né? Aí uma pessoa criticando. Aí uma pessoa foi embaixo, um cara foi embaixo e falou assim, olha, meu nome é tal, sou antropólogo, historiador. E eu tô aqui só pra falar uma coisa. O cangaceiro adorava tirar foto. Aliás, o Lampião tinha um fotógrafo. Ele tinha um fotógrafo pessoal. Ele tinha um fotógrafo pessoal era dele. O inglês, né? Sim. Era o inglês. Que ele pagava pro cara tirar foto dele. Então, resumindo, as pessoas precisam também ler um pouco de história. Você né? quer ver outro absurdo, que é muito comum e também? Acendeu com isqueiro, não está incorporado. Aí um dia eu fui falar pro preto velho. Ele falou assim, filho, na minha época não tinha fósforo. Então quer dizer que eu também tô usando a tecnologia da Ou época. a entidade acender, né? É. Nossa, a entidade acendeu o cigarro, que Nossa. absurdo, não usou o camborne. Meu Deus, então é um manco, né, coitado? O preto velho não tem os braços. São coisas que as pessoas, às vezes, elas querem racionalizar a entidade. Gente, esquece o que a entidade não pode levantar. Por exemplo, isso é muito comum, voltando ao banheiro. O médium, esse amigo nosso Gildo, ele descarregava pela urina. Ele ia 3, 4 vezes no banheiro durante a gira. Ele falava assim, ele só veio incorporado. Ele falava assim, vou me afastar um pouco porque meu menino vai descarregar. Ele desincorporava, ele ia pro banheiro, fazia o seu xixi, voltava. Oxe, hoje tá A gente carregado. tem o... E um dia o Cambone ficou com dúvida. Falou assim, o senhor não vai. Vem comigo. Não vou. Vem comigo. Ele viu o cara urinar chato. Ele falou assim, não precisa só ficar olhando, ouve um barulhinho. Ele falou assim, foi 3, 4, assim, e o meu menino não urina nessa quantidade. Mas eu descarrego pela água, pela urina. E às vezes eu preciso ainda fazer outras coisas, hein?
Quer dizer, é o corpo É a forma que- dele, é. é a mediunidade orgânica. Como ele assimila. E Às outra, vezes a gente tem até que vomitar. Acontece, a carga é existe, tão pesada, existe acontece. pessoas, a gente tem o pai Ronaldo, né, que já participou de algumas lives com a gente, que ele toma remédio do coração diurético. Então, vira e mexe, ele desincorpora pra ir no banheiro. Então, assim, porque o corpo dele está funcionando ainda. Então, é normal a E pessoa, ele às deve vezes... desincorporar quando a entidade, entre aspas, que é ele, sente vontade de fazer xixi. É. É melhor só subir que eu E preciso não do vai banheiro. ficar segurando, vai porque segurar. também é a saúde da pessoa, né? A entidade tem noção sobre isso. Claro. É a mesma coisa do sapato. Sapato também. Ah, e se a pessoa tá com sapato, ela não tá Tá incorporada. Que absurdo, né? Não, não existe isso, gente. Porque aí, primeiro que às vezes utiliza o sapato porque a pessoa se sente mais confortável com o sapato. Outra que às vezes a pessoa usa, às vezes tá com o sapato porque às vezes tá muito resfriado, Tá frio mesmo, não dá. ou tá É. frio e não vai pegar friagem, sem problema nenhum. E aí é cada um. Tem pessoas que só gostam de trabalhar de sapato, tem pessoas que só gostam de trabalhar descalço. Tá tudo bem. Meu, cada um vai trabalhar da forma que tem. A entidade vai vibrar do mesmo jeito. Então para com essas coisas. Ai, quem tá com sapato, que a gente ouve ainda isso, Tá né? incorporado. Pô, pelo amor de Deus, gente. Aliás, muitos antigos trabalhavam hiperalinhado de sapato, calça De terno, social. né? Assim, eu volto a dizer, as pessoas querem racionalizar o invisível. O invisível transpassa a parede. Não é uma sola de sapato. Ah, mas a sola de sapato é borracha. E a borracha vai evitar energeticamente o chakra que está na sola do pé. Pode ficar tranquilo, meu irmão, que se a entidade precisa descarregar, ela arranja um jeito. Ela até arranca o sapato do médico se ela precisar. Mas não existe só pela sola do pé forma de descarregar. Fiquem tranquilos. Então, assim, não questionem o trabalho e não sejam soberbos ao ponto de achar que determinado médium, porque não faz o que você faz, está incorporado. É um absurdo até. Volto a dizer, as pessoas elas dão força ao arquétipo e não à essência. O importante é a essência. Bom, vamos pro nosso Tem junto mais de oração? pergunta? Não. Não? Então, eu vou ler aqui um textinho. Tá, então já prepara o Juntos em Oração, pega a Enquanto sua o pessoal já velinha, a se sua prepara. água, já vamos fazer a nossa oração. O Pai Léo vai ler um textinho, mas antes já vai preparando. Juntos em Oração é um momento de conexão, a gente se ligar à espiritualidade, agradecer, né? Sempre que a gente tem uma roda de estudo, qualquer coisa, a gente tem que agradecer a espiritualidade de nos permitir de estar aqui juntos, um aprendendo com o outro, né? Então que a gente sempre tá aí. Então o Pai Léo vai ler um texto e logo depois o Juntos em Oração. Na verdade, é um ensinamento, né, do Gautama Siddhartha, né, do Buda, que é um post lá do blog de novembro de 2010, né, que são as 4 nobres verdades, né, ou as 4 leis da espiritualidade. A primeira lei diz: a pessoa que vem é sempre a pessoa certa. E aí a explicação, né? Ninguém entra em nossa vida por acaso. Todas as pessoas ao nosso redor, interagindo com a gente, têm algo para nos ensinar e colaborar no avanço de cada situação. Outra lei da espiritualidade. Aconteceu a única coisa que poderia ter acontecido. E o ensinamento. Nada, absolutamente nada do que acontece em nossa vida poderia ter sido de outra forma. Mesmo o menor detalhe. Não há nenhuma outra opção. O que aconteceu foi tudo o que poderia ter acontecido, para aprendermos uma lição e seguirmos em frente. Todas e cada uma das situações que acontecem em nossa vida são absolutamente perfeitas. A terceira lei diz: toda vez que você tomar uma decisão, será sempre o momento certo. Tudo só começa na hora certa, nem antes e nem depois. Somente quando estivermos prontos para iniciarmos algo novo em nossa vida é que as coisas acontecerão. E aí a quarta lei, que diz: quando algo termina é porque foi concluído. E é simplesmente assim: se algo acabou em nossa vida é para a nossa evolução. Por isso é melhor soltar, seguir em frente, enriquecido pela experiência. Não é por acaso que estamos lendo esse texto agora. Se ele vem à tua vida é porque estamos preparados para entender que nenhum floco de neve cairá no lugar errado. Que assim seja. Então essas 4 verdades aí. A pessoa que vem é sempre a pessoa certa. Tudo acontece porque deve acontecer. Toda vez que você tomar uma decisão, será sempre o momento certo. E quando algo terminar, é porque já foi concluído. Precisamos ouvir. Bom, e hoje, né, não teria como ser diferente, né? Ontem foi dia 4 de outubro, que é
A gente comemora, né, a data de São Francisco de Assis, que para nós na Umbanda, mesmo sendo umbandistas, a gente tem uma grande devoção por São Francisco de Assis, pelo legado dele, por uma ligação profunda que ele tem na linha dos semirombas na Umbanda, né, a linha de cura, a linha voltada também para os animais, sem contar o legado de São Francisco, que é incrível, né? Ele mostra a jornada de um homem que realmente se iluminou, e a gente até fala brincando, quem sabe daqui umas 500 encarnações a gente consiga chegar, né, na aura, né, de São Francisco, né? Então, em homenagem a esse grande homem e a grande egrégora de São Francisco de Assis, de cura, de ligação com os animais, que hoje a gente vai fazer oração em homenagem a ele. Vamos lá então. Juntos em oração. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a todos os nossos guias, aos nossos mentores. Pedir pela intercessão de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais, que nesse momento, se você tem um animalzinho, vibre para ele neste momento e coloque também uma água junto com essa vela para que seja fluidificada para o seu animalzinho na energia de São Francisco de Assis, protetor dos animais e um dos santos que mais nos ensina o verdadeiro sentido da caridade e do amor ao próximo. Então, que toda a energia de luz, de amor, de paz de São Francisco se faça presente sempre em nosso coração, sempre em nossa caminhada espiritual. E possamos ser um pedacinho que São Francisco foi em terra. São Francisco nos ensinou a ser um homem puro, uma pessoa do bem, uma pessoa que só procurava ajudar os outros. Então, a Umbanda, hoje a gente falou tanto sobre a espiritualidade, sobre as entidades. E as entidades sempre nos ensinam a olhar para os outros com um olhar de amor, com um olhar de esperança, de força, que juntos nós somos muito mais fortes. Então, que nesse momento uma grande egrégora seja formada para todas as pessoas que passam por sua provação de saúde, que estão doentes, que estão depressivos, que precisam de um momento de paz, de tranquilidade em sua mente, que sejam abençoados neste momento através da luz de São Francisco de Assis. Que essas águas sejam fluidificadas para nossa cura mental, nossa cura espiritual, a nossa cura física, e também seja fluidificada a todos os animaizinhos, com a energia de São Francisco de Assis. Que assim seja e assim será, graças a Deus. Bom, e é nesse clima, como o Rodrigo sempre pede, é nesse clima de São Francisco de Assis que nós nos despedimos. Lembrando que semana que vem, nosso programa vai ao ar dia 12 de outubro, que é dia de aniversário de Dom Pedro. Mentira. Aniversário dele mesmo, mas dia de Nossa Senhora Aparecida. Vamos falar de Nossa Senhora Aparecida. Então vamos falar, né? Da nossa A gente vai ter vindo de uma romaria. Então... Nós três vamos sair andando de Porto Alegre até Aparecida do Norte.
Mas vou fazer a minha romaria esse final de semana, então vão ter meus 2 apoios aí, o Rodrigo e o Leonardo, e aonde eles vão, né, me falar, vão me ajudar aí, e também vão ter histórias aí para contar, porque sempre quando a gente vai para uma romaria, né, para o caminho de Aparecida, a gente sempre vê coisas novas, sempre vê histórias diferentes, e eu tenho certeza que sempre transforma pra gente para algo melhor. Então, para quem nunca foi numa romaria, faça um dia que vocês vão entender isso que eu tô falando. Então, semana que vem nós vamos falar da nossa padroeira do Brasil, e mais do que nunca o Brasil precisa de muita luz, de muita proteção, muito amor. Então, que ela nos abençoe e nos dê sempre muita luz, né, dentro da caminhada nossa e também do nosso país. Então, semana que vem, salve Mamãe Oxum, salve Nossa Senhora Aparecida. É isso. Então vamos começar nos despedindo. Obrigado, Rodrigo. Boa noite. Boa noite, Pai Léo, Mãe Priscila, todos os irmãos e irmãs que acompanharam mais um programa Estação Banda na Frequência do Axé. Gostei desse nome, viu? Modéstia à parte. Você que escolheu, né? Não. Não foi, né? Quem foi? Foi você que escolheu. Não. Lógico que foi. Enfim. Sendo Por isso pai que é ou não muito da bom. criança, a gente tá aqui para fazer o melhor para vocês, passar uma Umbanda sem preconceito, sem apontar o dedo, mostrando que nós não somos donos da religião, mas passamos a nossa vivência, a nossa verdade, sem querer dar, como é que a gente fala? Carteirada, né? De umbandista, né? Não é o tempo de umbandista que vai dizer quem você é, apesar que nós temos, mas assim mesmo a gente tenta mostrar que a Umbanda é um caminho de luz, de amor. Se você tiver dúvida, pelo amor de Deus, dirija-se ao seu pai, sua mãe de santo, às pessoas mais velhas da casa. Não faça achismos, principalmente no programa de hoje, que é o começo da sua mediunidade. Então respeite a você, respeite o chão que você pisa e entregue-se com amor. E é isso. Boa noite para todo mundo e até a próxima. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite para todos, que seja uma semana abençoada para todos e que esse programa ensine e que você nos ensine também. Coloca aí no comentário as suas experiências, que é sempre bom ler os comentários e aprender junto com vocês. Então até o nosso próximo programa, que vai ser um programa bem abençoado aí, de bastante coisa para falar. Bom, se você quiser saber mais, procure um terreiro. terreiro. Até amanhã, até quarta que vem e até sexta também, né? No próximo Saravá Podcast. Podcast. Mas todo dia a gente tá aqui, a gente tenta ter vídeo todo dia. Mas obrigado aí a sua audiência. Já que a gente falou tanto de Oxalá, eu vou encerrar com um ponto do Sandro Luiz, que é o meu ponto preferido. O Tem que Ter Fé é o ponto que eu mais gosto. Mas eu tenho um ponto que eu gosto muito, que é de Iemanjá, que é do Sandro também. Então, pra gente encerrar aí já no clima das águas. Saravá, nossa mãe Iemanjá. Ô, Dúcia! De frente para o mar, eu fiz minha oração. De frente para o mar, eu fiz minha oração. Meus pés descalços na areia, sentindo a água salgada da Mãe Sereia. Meus pés descalços na areia, sentindo a água sagrada da Mãe Sereia. Ó lua, ilumina esse momento na força das águas e meus pensamentos. Ó lua, ilumina esse momento na força das águas e meus pensamentos. Na força das águas e meus pensamentos. Saravá, nossa mãe Iemanjá. Ô, Dúcia. Um filho de Peiva que tem fé. Nós temos fé.